tá, gente? Eu vou trazer aqui a pedagoga Agnes Freitas para a gente trocar uma ideia dessa questão que é muito importante também, que versa sobre a questão da educação brasileira, tá? Então, a Agnes Freitas, gente, ela é pedagoga, pesquisadora do campo das relações raciais, bacharel e licenciada pela Universidade Federal de São Carlos, criadora de materiais didáticos voltados para a educação das relações étnico-raciais. Em 2023, criou o jogo de tabuleiro Gira Samba. Aliás, eu vou pegar ele aqui, que eu tenho ele, inclusive, gente. Eu vou pegar ele aqui assim que a Agnes entrar e para poder mostrar para vocês. E esse jogo, o Gira Samba, ele versa sobre a história do samba e o protagonismo de mulheres negras. Ela atua na área de formação de professores, fazendo oficinas e processos formativos voltados para a educação antirracista e formas de implementação da Lei 10.639 no contexto escolar. Agnes, assim que você me der um joinha, eu já coloco você ao vivo aqui para a gente começar a conversa. Então, boa noite para você. Obrigada por atender o meu convite. Seja bem-vindo à Cultura Brasileira. E é isso, já te apresentei e vamos trocar uma ideia aqui e conversar sobre o seu trabalho. Boa noite, Thalita. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando Cultura Brasileira. Eu entrei aqui um pouco antes e acompanhei um pouco da conversa, dos comentários, e que é um público bem participativo, que comenta. Então, é isso, quero trocar com vocês aqui. E, bom, como a Thalita me apresentou, eu sou pedagoga, então sou formada em pedagogia. E, além da pedagogia, né, outra me formei. Acho que Cortou. cortou um pouquinho, pode voltar. Eu estava falando que eu sou formada em pedagogia, mas que além da pedagogia, outras áreas que eu atuei antes de ir para a universidade me formaram também e me ajudaram a consolidar um pouco da minha atuação. Então, eu trabalhei com audiovisual, e o audiovisual me ajudou a me formar politicamente também, a compreender o movimento de mulheres negras, a compreender o movimento negro, e o uso das narrativas, né, das histórias, de forma pedagógica. Então, eu fui fazer pedagogia com essa ideia, assim, de encruzilhar um pouco do que eu já tinha vivido com a educação, que é presente na minha formação desde sempre. Eu sou filha de educadores, sou sobrinha de educadores e educadoras, professores, professoras. Então, a educação é uma parte muito importante de mim. E aí a pedagogia é onde eu encontrei para produzir e repensar as narrativas e fazer da escola um lugar não tão nocivo, porque eu, assim como acho que, não posso dizer por todos, mas como grande parte das pessoas negras, fui atravessada pela escola de forma negativa, pensando na escola também como esse espaço de violência e de perpetuação de opressões. Então, fazer pedagogia e produzir materiais e pensar essas narrativas de formação de professores também é uma forma que eu encontrei de recriar formas de educar e recriar uma educação que seja possível para todos, né? Para a diferença, e que seja de fato democrática e respeitando que a escola é um espaço heterogêneo mesmo. Legal, então acho que a gente pode até começar por aí, Agnes. Eu ia te perguntar sobre o que é, se dá para a gente tentar sintetizar, né, e, conceituar, porque fala-se muito atualmente sobre educação antirracista, né? Então, o que é educação antirracista em tese? E também na prática, né, não só em tese, na prática, que eu acho que é até o mais importante, e também a partir dessa sua fala que você coloca sobre a experiência da escola, sobretudo para criança negra, para criança preta ou para criança indígena, enfim, para criança racializada, né, como um todo, né, essa que os preconceitos todos, o racismo tá atravessado, né. Então eu queria te ouvir sobre isso mesmo, né, o que que vem a ser essa educação antirracista e o que que é essa escola hoje e o que você projeta, né, a partir de um, sei lá, de um horizonte mesmo do que vem a ser ideal dessa escola que a gente tem que pensar nela, sabe? Sim, eu vejo o termo educação antirracista como uma forma
encontrada para tornar um pouco mais palatável a ideia de ter uma educação e de ter leis reparadoras pensando a população negra, pensando a população indígena. Então, eu gosto de falar das relações étnico-raciais, eu gosto mais de olhar para a educação do ponto de vista da educação das relações étnico-raciais, pensando que, mais do que educar anti o racismo, né, a nossa ideia é, de fato, educar para fortalecer aquelas identidades e também educar para educar as subjetividades brancas que estão presentes nas escolas. Então, eu gosto de usar que... Eu gosto de falar da educação das relações étnico-raciais, que é você educar e reconhecer que a escola é um espaço multicultural, é um espaço multirracial, inclusive, então você vai encontrar diversidade na escola, e aí você vai educar os educandos, os educadores, para que essas relações sejam relações saudáveis e sadias para todos. Então, pensando um horizonte de escola, eu penso em uma escola em que seja possível falar sobre religiosidade, em que seja possível falar sobre mais de um tipo de religião, uma escola em que não tenha apenas Cristo na secretaria, porque eu tenho essa imagem muito forte da minha escola, que eu estudei, uma escola estadual, que tinha uma cruz, assim, um crucifixo na secretaria. Então, pensar escolas que sejam de fato diversas. Então, se a gente vai ter cruz, que a gente tenha uma quartinha, que a gente tenha um Buda e que a escola seja de fato um espaço laico, um espaço de respeito à diversidade, de respeito aos diferentes gêneros, às diferentes raças e às diferentes histórias, e que seja um espaço de respeito à subjetividade, né? Porque o que eu percebo é que a escola é um espaço, tem sido um espaço ao longo dos anos, dos séculos, de tanta violência, que há um desrespeito a quem a pessoa é como sujeito, né? E ao que a pessoa traz enquanto saber. Eu gosto muito de pensar uma ideia, assim, que é um pouco freiriana e também da Bell Hooks, de comunidade de afeto. Então, fazer da sala de aula uma comunidade afetiva de aprendizagem, em que todos possam falar e ouvir e aprender juntos. E acredito que seja isso. E aí o jogo, para mim, foi a forma que eu encontrei de fazer esse comum, esse coletivo acontecer, né? Através da brincadeira, através do brincar, eu percebo que é uma forma de você trazer ali o exercício do comum, do comunitário, de você olhar, de você pensar a regra junto, de você refletir junto sobre aquela carta, sobre aquele movimento do jogo, enfim. Eu ia te perguntar sobre o jogo mesmo. Como é que ele entra no seu processo de formação e o que você encontrou nos jogos como essa ferramenta mesmo de ensinamento, né? Como algo para de fato você que tenha esse papel pedagógico. É muito engraçado, assim, que às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas você jogava? Você gosta de jogar? E a resposta é não, o jogo nunca fez muito parte, assim, pensando na cultura de casa mesmo, na cultura familiar, ter jogos. Porque eu sei que tem famílias que têm a cultura de jogar e de ter vários tipos de jogos de tabuleiro, enfim. Mas na cultura familiar, de onde eu venho, o jogo não fazia parte. Nem jogo de carta, baralho, é uma coisa que eu, inclusive, tinha dificuldade de aprender. Mas eu fui, ao longo da trajetória, né, profissional, assim, encontrando com pessoas, e tem um marco bem importante, assim, para mim, que foi uma viagem que eu fiz para Brasília, e com um ônibus, que chama ônibus hacker, depois vocês podem pesquisar, e era um grupo de pessoas, coletivo de pessoas, que tinham um princípio de cada vez que entravam naquele ônibus e passavam por lugares, compartilhar o que sabiam.
E era uma galera que conhecia bastante de jogos, enfim. E a gente estava indo para Brasília na época daqueles protestos pró-impeachment. E a ideia era chegar em Brasília e fazer alguma coisa ali no meio daquela manifestação que a gente sabia que ia ter, aquele começo lá do verde e amarelo, né? E aí a gente foi, e o grupo que estava ali envolvido com o ônibus hacker que estava viajando, eu não participei disso, criou um jogo, criou uma sequência de jogos sobre política, de uma noite para outra. E eu falei, caramba, gente, é possível você criar jogos assim? E através de jogos você dialogar com as pessoas? E aí eu achei muito curioso, porque a gente chegou em Brasília e foi jogar com as pessoas que estavam ali se manifestando a favor do impeachment da Dilma, e o jogo acabou virando mesmo uma forma de diálogo e de conversa com aquelas pessoas para a gente entender qual que era o pensamento, o que estava atravessando aquelas pessoas. Elas conheciam os ministros e ministras do governo? Elas conheciam o papel de cada uma das instâncias, cada um dos poderes? E ali eu fiquei com aquele desejo assim de conhecer mais sobre jogos. Aí fui fazer pedagogia. Na pedagogia, fui me embrenhando para a área da educação das relações étnico-raciais, da lei de 1939, né, das formas de você educar pensando a cultura africana e afro-brasileira. E aí eu, numa disciplina de geografia, eu gosto de contar toda essa história porque realmente é uma longa história. Numa disciplina de geografia, eu tinha que fazer um trabalho que versasse sobre o que eu aprendi naquela disciplina e que trouxesse um pouco da temática que a gente foi conversando ao longo daquela disciplina da faculdade. E foi uma disciplina que a gente discutiu muito sobre território, que a gente discutiu muito sobre história. E aí eu falei, nossa, e se eu fizer um jogo de tabuleiro simples? E aí eu fiz um jogo de tabuleiro simples sobre a história da Tia Ciata, contando a história da Tia Ciata através de cartas e um dado que a pessoa andava um pininho cada vez que acertava uma resposta ou que tinha acesso a uma história da Tia Ciata. E aí eu fiquei com aquilo engavetado e foi muito legal, assim, foi apresentado ali para todas as pessoas e as pessoas falaram, nossa, você tem que fazer isso é muito legal. Dá andamento nesse jogo, faz alguma coisa com isso que dá para ter um uso interessante em sala de aula, né? E aí sim, depois de 3 anos, 2021, 2022, eu fui convidada pelo Samba Sampa, que é um projeto de São Paulo, que vai discutir e refletir sobre a presença do samba em São Paulo. E elas me convidaram numa edição de 10 anos do projeto para fazer um jogo sobre samba, contando a história do samba. E aí, pensando a história do samba, eu achei que seria uma referência interessante contar a história de mulheres no samba, porque o Samba Sampa fez um grande recorte ao longo das ações, falando sobre as mulheres no samba, fazendo rodas de samba só com mulheres, e eu achei que seria um jeito interessante de celebrar esses 10 anos, falando sobre mulheres que estavam presentes no projeto e outras mulheres sambistas. E aí é esse jogo aqui. Essa é a Eu cara tenho esse dele. jogo, inclusive, gente. Olha só, a Agnes ela me presenteou. Tá aqui, ó. Agora eu queria que você falasse sobre ele, Agnes, assim, como é que joga esse jogo? Quem são essas mulheres todas que estão aqui? Olha só, tem, claro, né? Algumas que é impossível as pessoas não conhecerem, como a Alcione, aí tem Alessi Brandão, Tereza Cristina, mas tem a Giovana, tem a Cláudia Alexandre, que é uma grande jornalista de São Paulo, a Nega Duda, a Fabiana Cosa, a Dona Ivone Lara, a Luana Baiô, Clementina de Jesus, vou falar o nome de todas, tá, gente? Madrinha Eunice, Dona Dalva Damiana, a Helena Teodoro, Elza Soares, Jovelina Pérola Negra, a tia Seata. Acho que passei por todas, né? Se eu pulei alguma, você me lembra, Agnes. Mas elas todas estão aqui.
Opa, aqui, ó. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que joga esse jogo, como é que ele funciona, enfim, para a gente tentar entender também. Legal. Bom, a ideia desse jogo era realmente conseguir fazer essa diversidade de mulheres, né? Então, você trazer mulheres como Alcione, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Elza Soares, mulheres que são conhecidas popularmente, e mas por públicos específicos, né? E falar sobre elas, mas também falar sobre outras mulheres que também fazem parte do samba e que são mulheres sambistas, que são mulheres que pensam sobre samba, para o jogo. Então, o jogo traz esses grandes nomes e traz mulheres que vão sendo conhecidas pelas pessoas que estão jogando, como a própria Nega Duda, a Dona Dalva Damiana, que é do Recôncavo Baiano, e eu queria também tentar fazer uma diversidade geográfica, né? Não ficar só no eixo Rio-São Paulo e trazer as tias baianas, trazer essas grandes matriarcas do samba, que são fundamentais na história do samba, mas que muitas pessoas não conhecem, como a própria Dona Dalva Damiana, a Nega Duda, e aí esse jogo ele traz esse princípio. Então essas mulheres elas são a sorte do jogo. Elas são as Ialodês. Então Ialodê é uma palavra, é um cargo importante na sociedade iorubá que mulheres ocupam. Então são mulheres politicamente importantes naquela sociedade. Então a ideia era trazer esse conceito de Ialodês para dentro do jogo. Então, a partir daí, a gente já pode começar a destrinchar, pensando numa sala de aula, pensando numa formação, o que são as Yalodês, né? E pensar essas palavras iorubás que estão presentes na nossa sociedade de alguma forma. E aí tem as Yalodês, tem as cartas de desafio, que são cartas que vão trazer dados históricos sobre o samba, que vão, de algum jeito, fazer você perder ponto ou você refletir sobre alguma coisa do samba. Então, por exemplo, tem uma carta que fala sobre a lei da vadiagem. E aí, quando chega a carta da lei da vadiagem, as pessoas perdem ponto, porque foi um momento histórico de realmente que a população negra só perdeu, né? Que não podia cantar, que não podia sambar, que não podia sair com violão, que era tido como vadio para a sociedade brasileira. Então, tem as cartas de desafio, aí tem as cartas de desafios corporais e tecnológicos e criativos, e que são as cartas de sambagira, e essas cartas elas vão trazer um convite à pesquisa, a pesquisa corporal, a pesquisa no celular. Era um período que o celular ainda era permitido nas escolas, então a ideia era essa mesmo, né? Trazer o celular para dentro do jogo para uso pedagógico do celular. Então, vocês estão com o celular aí o tempo todo jogando? Vamos lá e vamos pesquisar no Google qual é o som da cuíca e entrar no YouTube, ver a cuíca, ver uma notícia sobre samba, ver uma notícia sobre racismo religioso. Então, o jogo permite permite ainda, né, esse uso do celular para fins pedagógicos. E aí, além disso, eu falei 3 tipos de cartas, né? Yalodês, que são as mulheres, desafios, que são os desafios históricos, sambagira, que é o convite ao corpo, à pesquisa, à tecnologia, e aí tem o movimento de passar a vez, que é uma umbigada. E a ideia do jogo é realmente trazer o corpo, né? Porque o samba, ele é corpo, ele é voz, ele é batuque, ele também é tecnologia intelectual, de falar sobre o que está sentindo, de falar sobre território, de contar história. Então, a ideia do jogo era trazer esse convite sensorial mesmo. Então, você vai batucar, você vai bater palma no ritmo de samba, vai levantar, vai sambar, vai levantar, vai dar umbigada. E tudo isso foi pensado a partir de um mapa que foi criado por uma professora que chama Zoilda Trindade, e depois eu posso até mandar o link para vocês que estão aqui ouvindo,
que é um mapa em que ela olha para todos os valores, ela chama de valores, que estão incutidos na sociedade brasileira, e são valores civilizatórios afro-brasileiros. E aí, esses valores vão falar sobre território, ancestralidade, memória, ludicidade, cooperativismo, musicalidade. Então, são vários valores que se manifestam na sociedade brasileira de algum jeito e que são valores de herança afro-brasileira. E aí ela vai conceituar como valores civilizatórios afro-brasileiros. E o jogo é todo pensado em cima desses valores. Então, o corpo, a corporeidade é um valor civilizatório afro-brasileiro. Isso, é esse mesmo. Tá, ele tá bem, não dá para vocês lerem, viu, gente? Inclusive ele tá lá no acervo da Casa Sueli Carneiro, mas eu vou colocar o link aqui para vocês lerem e terem mais acesso. Mas é esse daqui, né, Agnes? Sim, é Tá, esse mesmo. massa. E É, sempre não, que eu acho que penso nas formações e nos momentos de formação de professores, né, em que há muita dúvida de como fazer, de fato, essa educação, né, antirracista, essa educação das relações étnico-raciais acontecer na escola, eu olho e mostro esse mapa, porque eu acho que esse mapa ele dá um caminho. Ele dá um caminho do lúdico, então você pode usar o lúdico, você pode fazer uma pesquisa de brincadeiras e de memórias brincantes africanas e afro-brasileiras, brincadeiras indígenas, trazer a memória, né, a oralidade das próprias crianças, os próprios educandos, para dentro da roda, essa memória ancestral, trazer a religiosidade. Eu sempre gosto de voltar para esse mapa para dizer que ele é um caminho interessante, circular, é um caminho circular interessante para aplicação e para efetivação dessa educação das relações étnico-raciais, dessa educação antirracista nas escolas. muito bom, Agnes. E aí, a partir disso, eu queria te perguntar mesmo, como é que você está avaliando, como é que você avalia hoje, né, depois dessas mais de 2 décadas da Lei 10.639, e também tem um complemento da lei, né, acho que é 11.645, se eu não me engano, que é a que fala também da educação e cultura indígena, né, a 10.639 é a afro-brasileira, e você que está com esses projetos nas escolas, né, que tem esse contato direto com formação de professores também, qual que é a sua avaliação que você consegue fazer a partir desse tempo da Lei 10.639 e neste momento, neste Brasil, com todas essas problemáticas, com esse racismo religioso que atravessa aí, que também está muito presente nas escolas, esses projetos de lei, por exemplo, que quer obrigar as crianças a rezarem o Pai Nosso, lerem a Bíblia, por exemplo, é algo que está pipocando o país afora, né? Uhum. Então, como é que você avalia, assim, a lei, a partir da lei inclusive, né, mas esse cenário mesmo escolar neste momento, nesse Brasil de 2025? Sim. Eu penso que, de fato, né, são 2 décadas já de uma lei e há um caminho longo a ser percorrido ainda, e a gente, às vezes eu olho e falo, nossa, a gente ainda está pesquisando os usos da Lei 10.639, mas sim, a gente ainda está pesquisando e ainda está falando porque são 2 décadas em que a gente vê as escolas dando volta, né, em círculo para tentar entender como é que vai fazer isso ser efetivado na escola para além de novembro, que era uma fala muito forte do movimento negro nos anos 80, né? Precisamos falar sobre nós para além de novembro. Novembro é o mês que vai falar da consciência negra, mas e para além de novembro? O que a gente vai fazer? O que nós estamos fazendo no dia a dia das escolas e nos conteúdos que são transmitidos para as crianças e para os adolescentes e para os jovens e adultos. Então, eu vejo que ainda há uma dificuldade de fato, de
olhar para as diretrizes curriculares que foram escritas, né, pela professora Petronilha e que foram, que é um resultado de uma movimentação do movimento negro brasileiro, de uma movimentação de pessoas que estão dentro das universidades, de professores, há uma dificuldade de olhar para essas diretrizes e entender o que pode ser feito de fato. O que a gente vai fazer pensando em cultura, em história, e não é falta de material. Eu sinto que a gente tem material e a gente tem bastante coisa produzida, que podem dar caminhos, mas também há muita resistência, né, por parte dos professores, por parte das escolas, e aí muitas vezes isso fica à função de um só professor, de uma só figura na escola que vai à frente, que leva isso de algum jeito para as crianças e para os educandos de modo geral. Eu sei que tem algumas prefeituras que estão correndo atrás de fazer formações e de fazer jornadas pedagógicas e de fazer formações continuadas para os professores, mas eu acredito que focar isso em apenas alguns momentos do ano não é efetivo, porque a lei ela fala desse ensino, dessa valorização da cultura e história africana e afro-brasileira, e o desafio não é só para a história, né? O desafio não é só para quem está dando aula de humanas. O desafio é olhar para a matemática, é olhar para a ciência, olhar para a biologia, olhar para a física e entender de que forma que vai abordar, de que forma que vai trazer os saberes quilombolas, os saberes indígenas, os saberes africanos, afro-brasileiros para a sala de aula. Então, o que eu percebo também é que tem um medo muito grande de tocar nesse assunto, é um assunto que parece intocável, assim. Então, você falar sobre história e cultura africana e afro-brasileira é você mexer num campo minado. Eu já ouvi isso, é um campo minado. Por Inclusive, parte eu tô dos fazendo, professores, você diz que tem essa resistência? sim, dos professores, das gestões, porque sabem que, na verdade, muitas famílias vão procurar a escola e vão questionar por que está aprendendo isso. Por que a criança está vendo uma letra do Zeca Pagodinho? Eu ouvi uma escola que um professor me procurou para eu passar uns textos para ele, para justificar intelectualmente o porquê de levar uma música, aquela Minha Fé do Zeca Pagodinho, tem o santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum, por que levar essa música e levar essa música como uma forma de interpretação poética, inclusive, é interessante, é importante, pensando na diversidade do que é ensinado. Então, de fato, assim, as igrejas e o neopentecostalismo tem feito as pessoas criarem mais resistência e a escola criar mais medo e se esconder no medo também, porque se esconde no medo, né? Acho que o medo também é um jeito de omissão por parte das escolas, né? E é isso que o medo faz, na verdade, né? É isso que o poder faz. Você se esconde, você se omite, porque você não quer mexer naquele campo minado. Mas é isso, eu vejo no lúdico, eu vejo no brincar uma forma de você fazer isso sem as pessoas perceberem que estão fazendo. E quando elas estão vendo, elas estão ganhando ponto de um jogo que chama axé. E estão brincando junto para ganhar o axé e para conseguir vencer o desafio do jogo. Então, eu penso no lúdico, eu penso na brincadeira, na arte como uma forma de ir entrando pelas frestas, né? Pelas frestas da resistência de quem não quer que isso seja aprendido, que isso seja ensinado. Uma estratégia, né? Uhum. Tá certo. Bom, tem alguns comentários aqui, eu vou lê-los então, que chegaram. Olha só, aqui Rafael Lemos apenas nos cumprimentando. Aqui a Anja Caída disse: é só eu ou a Agnes parece a Rebeca Andrade da ginástica olímpica? As pessoas te perguntam isso, Agnes? Não, é a Não? primeira vez. Tá aí então, olha só.
Juliana Santana diz: boa noite, Thalita. Sou filha de mãe e pai pedagogos e tenho muitas amigas pedagogas. Amo. Muito bom. Pedagogas e pedagogos do Brasil. Aqui só respondendo o GB perguntando das entrevistas, se elas são disponibilizadas depois separadamente, sim. Detém um canal exclusivo só para cortes, Farol Brasil Cortes, podem se inscrever lá. E aí ali você quer ver, por exemplo, quero ver só a entrevista da Agnes Freitas, vai estar lá, a partir de amanhã a gente disponibiliza e fica só a parte da entrevista da Agnes, tá? Aqui a Boleta está dizendo que em Salvador a professora Bárbara Carini, uma intelectual diferentona, fundou a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, com um programa que não é eurocêntrico e que reforça positivamente a ancestralidade. Você conhece esse projeto, Agnes? Conheço. Inclusive, quando eu estive em Salvador, eu fui lá, porque eu era muito curiosa para conhecer essa escola, para conhecer esse projeto. E aí eu fui para Salvador, eu falei, nossa, eu vou arranjar um tempo e vou lá conhecer a Maria Felipa. E é uma escola realmente muito interessante, que ela traz, eu achei muito lindo isso, que as crianças, elas são divididas nos grupos, né, etários, e cada grupo etário tem o nome de um reino, de um reinado africano. Então, tem as crianças que são Mali, tem as crianças do reino do povo Axante, e aí elas já começam a partir daí, né? O ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E é uma grande referência hoje de atuação e de implementação da lei e que transcende a lei, né? Elas vão para além assim da lei a partir do que é proposto na escola enquanto proposta pedagógica. E a Bárbara Carini, eu acho ela incrível. O trabalho dela é um trabalho fundamental. Ela enquanto professora, enquanto pesquisadora também da área que ela pesquisa, que é uma área que não é a área de humanas, e isso é muito interessante. Ela traz isso de um jeito bem interessante também para Maria Felipa. A produção de pessoas negras para além das ciências humanas, né? Pessoas negras produzindo na ciência, na área das biológicas, então é bem legal. Bom, e aí também aqui a Juliana Santana perguntando como faz para comprar o jogo, Agnes. Como faz para comprar o jogo? Então, gente, inclusive, se vocês souberem de formas de financiar o jogo e produzir uma nova tiragem, eu estou à disposição. Mas no momento, o jogo ele foi produzido numa grande tiragem de 100 jogos, e desses 100 jogos foram distribuídos alguns jogos para lugares estratégicos, para espaços de cultura e espaços de formação, e agora o jogo esgotou, então não dá mais para comprá-lo. Mas eu quero muito e tenho corrido atrás de entender quais são as formas possíveis de fazer uma nova tiragem, de fazer uma nova produção desse jogo para ele circular em mais espaços. O jogo de tabuleiro em si, no Brasil, é um jogo caro, né? Os jogos de tabuleiro, no geral, são caros, até esses jogos produzidos por essas grandes empresas que a gente encontra em loja de brinquedo para criança são jogos caros, então é um desafio, né? Produzir um material que é muito bonito, que é muito importante, mas não tem ainda uma política pública de fato para impressão de jogos, por exemplo, impressão de materiais que não sejam só livros, que isso também é um ponto, né? Eu sou uma amante da literatura, sou uma adoradora de livros infantis, infantos juvenis, de produção literária, mas eu percebo que quando a gente pensa em ações em escolas, a gente ainda fica na coisa da contação de histórias e não pensa em outros materiais para além das histórias, para além da literatura, que são os jogos, que são outros materiais que vão te ajudar também a conversar sobre aquele tema. Então, a gente tem essa falha enquanto política, né? Que falta política pública por parte das secretarias de cultura para incentivo à produção desses materiais. Então, se vocês souberem
de alguma forma de financiar, eu estou à disposição. E quando tiver mais uma remessa do jogo, eu falo para a Thalita e a gente divulga. Divulga, claro, com certeza, super importante. E você traz uma questão importante mesmo, né, Agnes? Tem uma coisa muito galgada na contação de história, nos livros, claro que é fundamental, é importante, não tirando a importância disso, mas é que, para além disso, o jogo, por exemplo, é uma outra alternativa, né? E que Sim. não tem para além disso, realmente. Os jogos pedagógicos, eles deveriam ter mais espaço mesmo no processo de formação, de alfabetização, né? Você tem toda a Uhum. razão, realmente. Falta bastante esse ponto, né? Inclusive para a gente pensar, então é colocar a gente para pensar sobre essa questão mesmo. E aqui, inclusive, olha só, tem outras pessoas comentando. A Laila Amaral comenta aqui que no Rio de Janeiro tem um passeio chamado Caminhos da Seata, que começa no MAN, passa pela igreja, o Cais do Valongo, Pedra do Sal e outros pontos. É também conhecido como Passeio da Pequena África, né? Que também entra o Mucabe, o Cemitério dos Pretos Novos. Aliás, eu vou fazer, viu, gente, aqui para o canal, eu vou fazer um especial só para membros, fazendo justamente esse roteiro, tá? Então, para você, se você não for membro, torne-se membro, que é o próximo material que a gente vai produzir aqui só para membros. Eu vou fazer esse roteiro aí de Pequena África e passa por esses lugares que a Laila Amaral está falando. A Elizabeth Oliveira também comenta que o celular pode ser usado para fins pedagógicos, desde que orientados pelos educadores e educadoras. Porque o celular, por exemplo, para esse jogo, na escola não dá mais, mas em casa, com a família, dá para brincar Uhum. com o celular, né? Realmente. E aqui ela complementa dizendo que o MAI, USP, acho que é MAI, né? Lançou um kit Exu nas escolas. Você conhece esse kit, Agnes? Ele é bem recente, foi lançado inclusive em um terreiro de Candomblé Angola, em Itapecerica da Serra, um terreiro bem importante em São Paulo, mas eu não consegui ter acesso ainda a esse material, então vê-lo fisicamente. O que eu sei é que tem poucos, eles têm uma maleta, né, que eles entregam com as indumentárias, e eu sei que tem poucos, porque também é um material que ficou caro individualmente, e eles já disponibilizaram, provavelmente, um material de apoio, que é um material para fundamentar aquele material físico. Muito bom. Bom, Agnes, te agradeço então pelo convite, por ter atendido o meu convite aqui, né, por vir ao Cultura Brasileira. Assim que de repente tiver novidades sobre uma nova remessa, uma nova confecção do Gira Samba, avise a gente aqui, a gente volta a se falar aqui, inclusive para poder divulgar e trazer o Gira Samba para que ele possa ser vendido de fato, né, as pessoas possam ter acesso, comprarem ele. É importante, Sim. vale a pena mesmo, para que a gente possa saber e poder que as pessoas tenham realmente disponível para poderem acessar esse jogo. Eu acho que vale a pena, inclusive, para conhecer essas Yalodês todas, né? Para além das que já são bastante conhecidas, essas outras que são tão importantes para a formação da cultura brasileira, mas que ainda não têm a visibilidade que mereciam, né? Sim. Eu agradeço o convite, agradeço a participação de todo mundo aqui, os comentários e o incentivo também, o apoio de quem estava querendo comprar o jogo. E é isso, gente. Muito obrigada. E estamos juntos aí. Caso vocês queiram que eu fale mais um pouco sobre o jogo, me procurar individualmente, eu estou à disposição. Agnes, obrigada. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.